Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim fazer o registro aqui no canal das minhas melhores leituras de 2020. A gente já tá no final de janeiro, né? Já tava na hora de fazer esse vídeo e eu preciso dizer que eu tava enrolando mesmo, eu tava procrastinando gravar esse vídeo porque tava muito difícil escolher as minhas melhores leituras. Sempre é uma tarefa um pouco complicada, né? A gente escolher qual é o filho que a gente ama mais. Mas o fato é que 2020 foi um ano excelente de leituras, né? Apesar de tudo que aconteceu, foi o melhor ano de leituras da minha vida. E como é sempre difícil escolher os melhores, imagina quando teve um ano assim que foi praticamente tudo muito bom. Eu consigo apontar 2, 3 leituras que eu não gostei. O restante eu gostei muito. E foi tão difícil que eu não consegui fazer uma coisa que eu sempre faço. Por exemplo, eu já não faço ranking, né? 19º, 8º. Isso aí eu já não faço porque eu acho muito complicado. Nesse ano, novamente, eu não vou fazer esse ranqueamento. Mas eu sempre consigo escolher uma melhor leitura do ano. A melhor leitura. E eu não consegui dessa vez. Eu pensei, eu não vou ficar batendo cabeça, né? Ok, tudo bem. Porque eu fiquei com 3 livros empatados ali nessa final. Então, vocês vão entender quando chegar nesse momento. Mas antes de falar dessas 10 melhores leituras do ano, eu preciso fazer menções honrosas. Essa também é uma coisa que eu nunca fazia, mas como tô com um volume grande de livros que eu adorei, eu resolvi fazer 5 menções honrosas antes da gente falar sobre as melhores leituras mesmo. Começando por A História Secreta de Dona Tartt. Eu gostei tanto desse livro e eu acho que é pelo mesmo motivo que eu acabo me decepcionando com outros livros, que foi a questão da expectativa, sabe? Eu fui para essa leitura sem expectativa nenhuma. Eu tenho o Pintacilgo dela aqui em casa. E por algum motivo eu resolvi começar essa leitura no Kindle. Eu tava de férias, tava querendo pegar uma leitura assim que me envolvesse, sabe? Que eu pudesse passar bastante tempo lendo aquele livro, e foi exatamente o que aconteceu. Eu devorei esse livro em 2 dias. E foi uma experiência muito gostosa, da gente pegar um livro assim que, de certa forma, ele é um pouco mais leve, que não existe tanta pesquisa, tanta contextualização, né, e ler ele assim de cabo a rabo até o final, e foi uma experiência bem gostosa. Eu já comentei em alguns vídeos sobre essa história. A gente conhece o Richard, né, que é um rapaz que sai da Califórnia, vai para uma universidade em Vermont, consegue uma bolsa de estudos. Lá ele começa a fazer parte de um seleto grupo de estudantes, né? Eles estudam a cultura da Grécia Antiga. Como é uma universidade de elite, então é todo mundo muito culto, tem dinheiro, tem posses, tem condições, vive uma vida boa. Mas a gente sabe desde o início do livro que ele vai se envolver em uma situação em que uma pessoa daquele grupo de estudantes morreu. Então a gente vai acompanhando até que esse mistério se resolva. Enquanto isso, a gente tem todo um cenário de muita mitologia, de muita referência à literatura também, cultura, né? Especialmente a cultura greco-romana, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então é um livro que me proporcionou bons momentos. Outra menção honrosa é a Sonata Kreutzer, do Tolstói. Aqui a gente tem a perspectiva de um homem que matou a esposa porque descobriu que ela estava cometendo adultério, né? Ele estava sendo traído. E a gente tem essa conversa entre 2 homens, e esse homem que matou a esposa trazendo justificativas e argumentações para tentar trazer um embasamento para esse ato que ele cometeu, né? E a gente é envolvido nessa atmosfera de Tolstói, fazendo reflexões também sobre esse caso, sobre as relações de forma geral entre homens e mulheres. Outro livro que merece menção honrosa aqui é Frankenstein, da Mary Shelley. É aquela conhecida história, né, do Dr. Victor Frankenstein, que dá vida a uma criatura monstruosa, né, fica apavorado e acaba largando essa criatura meio que à própria sorte. E depois essa relação entre os dois evolui para uma perseguição que praticamente não tem fim, né? É um livro incrível, ele tem muita coisa, ele tem muita referência. A partir dele muita coisa foi criada, né? Ele serviu de base, de fundamento para muitas criações. Eu acho que é um livro que não se esgota na questão de análises e reflexões. É por isso que eu trago para mim também como um livro que eu preciso reler, porque eu entendo que eu posso absorver muito mais coisas e posso entender muito mais dessas referências. A partir do momento que eu tiver mais bagagem literária, né, tudo isso vai acrescendo em conhecimento e a gente consegue absorver muito mais essa leitura. E o que me impressiona é a juventude da Mary Shelley quando ela escreve Frankenstein. Ela é uma jovenzinha, né, com pouco conhecimento de mundo, enfim, e consegue transmitir tanto, né.
Eu fico impressionada, assim, por isso que ele tá aí. Ele realmente não tá entre os melhores, porque se fosse um top 12, de repente, ele estaria. Também merece ser mencionado aqui Alice no País das Maravilhas, a primeira parte desse livrinho aqui. Eu adorei, né, cair nessa fenda com a Alice, parar nesse mundo fantasioso e maravilhoso, né? Mas o que me marcou realmente aqui foram os diálogos, né? É por isso que eu volto para esse livro, por isso que ele tá comigo ainda, e de vez em quando eu literalmente volto para ele e repasso alguns diálogos aqui, porque tem muitas entrelinhas, né? Muito mais do que uma conversa entre uma menina e uma lagarta, uma menina e um gato. Tem muito mais ali dentro. Quinta e última menção honrosa pra gente partir já pros melhores do ano de 2020. Esse livro pode ser surpresa para algumas pessoas, né, que ele foge um pouco dos padrões, mas eu realmente gostei muito da leitura de Sim, Eu Digo Sim, Uma Visita Guiada a Ulisses, de James Joyce. Por que seria uma surpresa? Porque esse aqui não é um livro que se lê sozinho. Ah, eu vou ler este guia de Ulisses, né? Com que finalidade ler um guia sem ler a outra obra, né? Eu li Ulisses, vou falar sobre ela daqui a pouco. Mas o que me surpreendeu aqui é que é um guia, apesar de ser um guia, é uma leitura muito agradável, é uma leitura muito gostosa de ser feita. A introdução dele me chamou muita atenção, tanto é que eu estava fazendo a leitura no Kindle e adquiri esse livro porque eu queria ter ele, eu queria voltar para essas citações, eu queria fazer algumas anotações aqui, porque eu aprendi bastante sobre escrita, né? E pra mim ele merece essa menção honrosa, né, pelo trabalho que ele teve de tradução de Ulisses. Imagino o tamanho da dificuldade do desafio, não só por isso, mas também por ter conseguido traduzir, né, 2 vezes, de uma forma tão gostosinha e tão acessível e muitas vezes divertida e leve. Ulisses só foi tão bom como foi porque tinha a companhia dessa leitura aqui. Bom, encerradas as menções honrosas, vamos agora para as 10 melhores leituras de 2020 e eu não poderia deixar de fora, claro, né, um livro do meu autor favorito, Gabriel Garcia Marques. Ano passado eu li Crônica de uma Morte Anunciada. Aqui nessa história nós estamos nas últimas horas, né? O último dia de vida de Santiago Nassar. Ele vai ser morto, todo mundo já sabe, menos ele, né? Que ainda não foi avisado. Esse relato aqui vai sendo contado pra gente através de fragmentos, de versões de pessoas próximas ao Santiago Nassar. E o nosso trabalho é ir montando tudo isso até que a gente chegue no final e entenda por que ele foi morto, quem é que matou ele. É muito legal porque a construção desse texto aqui é com padrões jornalísticos, né? Gabriel Garcia Marques era um colega de profissão, era jornalista, mas ainda assim, apesar desse padrão jornalístico, a gente sente muito forte, né, aquela poesia, aquela característica e o estilo próprio do Gabriel Garcia Marques e aquela poesia que ele tem. E uma coisa que eu gosto muito, a agilidade na escrita, assim, ele consegue trazer um texto gostoso, mas não é amarrado, não é pesado, ele é ágil. 2020 também foi um ano em que eu revisitei alguns autores, né? Isso aconteceu com Shakespeare e Hamlet. A história é super conhecida, né? Um príncipe da Dinamarca, Hamlet, ele se finge de louco para traçar uma estratégia para vingar a morte do pai. Mas o que eu mais gosto nessa história é justamente porque as coisas começam a desandar, né? E começam a dar errado e sobram consequências para todos os lados. Tanto os que são vítimas, né, quanto os que são culpados. Sobra pra todo mundo e eu adoro uma tragédia, né? E o que eu gostei muito desse livro é porque... Não é porque é Shakespeare que a gente tem que gostar, né? Eu já li várias outras peças que eu não gostei, mas Hamlet eu gostei demais. Eu achei muito bonito os diálogos, os monólogos dos personagens muito bonitos e frases que me marcaram bastante. Aqui tem um que eu praticamente não tinha dúvidas, né, de que ele estaria aqui, O Vento Levou, da Margaret Mitchell. Eu sou particularmente apaixonada por essa história, me encantei demais pelo livro. Aqui a gente acompanha os acontecimentos da Guerra Civil Americana, 1860, por volta desse período. O norte contra o sul, né, que ainda apoiava e ainda dependia do trabalho dos escravos. Toda essa história é muito mais que um pano de fundo, né? Ela se entrelaça com a história dos personagens, ela é contada através da história dessas grandes famílias, né, ricas, que eram proprietários de grandes
plantações de algodão, que era da onde eles tiravam a maior parte do seu sustento aqui no sul. Quem conta pra gente, né, principalmente é a família O'Hara, a Scarlett O'Hara, né, aquela jovenzinha mimada, orgulhosa, cabecinha dura. A gente acompanha ela durante vários anos, a decadência dessa família, o guerra, o pós-guerra, os amores dela, os desamores da Scarlett O'Hara, tudo que ela precisou fazer, tudo que ela precisou passar. A gente tem o casal provavelmente um dos mais famosos, né, da literatura e do cinema também, que é Scarlett O'Hara e Red Butler. Personagens orgulhosos, irritantes, mas personagens incríveis, e é com eles que a gente vai passar longos e bons anos aí pela frente. Bons pra gente, né, que tá lendo, mas anos muito difíceis, porque essa história aqui foi completamente inspirada em situações reais, inclusive com antepassados da Margaret Mitchell. E quem tá aqui também nessa lista é Angústia, do Graciliano Ramos. E se existe um livro que se pode chamar de perfeito, é esse. Angústia vai contar pra gente um período da vida do Luiz da Silva, se eu não me engano, Luiz da Silva mesmo. Ele é um homem que se apaixona pela vizinha e eles começam a fazer planos de casamento, até um momento em que ela meio que despiroca, assim, e dá um pé na bunda dele, troca ele por uma outra pessoa. A partir daí é só ladeira abaixo, ele entra numa decepção, uma depressão tão grande, e a gente acompanha a angústia mesmo. E o grande feito desse livro é que a gente é inserido nesse processo de sofrimento que ele vai passar a partir disso. É um livro incrível porque ele é circular, sabe? Parece que ele pode ser lido assim ininterruptamente, se você começar a leitura a partir de qualquer página. Você finaliza e você começa, e ele se explica por si só. É genial. O enredo parece muito banal, mas a capacidade de Graciliano Ramos é inquestionável, né? Quem tá aqui também entre os melhores de 2020 é Daisy Jones and the Six. Eu acho que todo mundo já leu esse livro, só eu que não tinha lido ainda. Eu sei que a febre dele, bem forte, foi ali em 2019, por aí, né? Mas eu já não gosto muito de ler livros na febre, né? Ainda mais esse aqui que não tinha me chamado nem um pouco a atenção. O que aconteceu é que eu tava viajando, tava numa livraria em algum lugar que eu não me lembro mais onde foi. Eu tava na seção de livros estrangeiros e eu comecei a dar uma folheada e eu reparei que o inglês ele era super acessível, super tranquilo de ser lido, e rapidinho eu já tinha lido assim uma página, duas, ali mesmo, de pé na livraria, e eu pensei, vou levar. No início eu passei tanta raiva com essa tal dessa Daisy Jones que eu pensava, o que é que eu estou fazendo lendo esse livro? Depois que eu mergulhei nessa história, foi tão bom. São personagens tão legais, que vivem vidas caóticas, mas que foi tão legal de acompanhar. As tristezas, as alegrias, as músicas, gente, as letras. Como eu queria abrir o Spotify pra ouvir aquelas músicas que na verdade não existem, né? A impressão que dá é que a gente tá lendo uma história de uma banda real mesmo, né? Essa história que é contada em fragmentos. Ela tá sendo contada depois de algum tempo que a banda acabou, que a banda se desfez, e cada integrante aqui da banda tá contando fragmentos assim da história, então esses fragmentos vão se juntando, então a gente às vezes tem um ponto de vista de um, de outro, se confirma, se contradiz. É um livrinho assim despretensioso, mas que ele pega a gente de jeito e é muito agradável, assim, é muito semelhante com uma história secreta da Dona Tarte, que eu fiz a menção honrosa aqui. A gente não dá muito, mas a partir do momento que a gente vai entrando nessa história, a gente vai se envolvendo e é super marcante. E é muito diferente, a estrutura dele é muito diferente. Eu, pelo menos, não tenho lembrança de ter lido recentemente um livro com essa estrutura aqui, que é tão legal. Merece também estar nessa lista A Velocidade da Luz, do Javier Cercas. Eu já tinha ouvido falar algumas vezes sobre esse livro e eu me surpreendi muito. É um enredo muito simples. É uma relação de amizade, de construção de amizade entre dois professores universitários, um é espanhol
que conseguiu uma vaga numa universidade americana, e o outro é um sujeito muito estranho, muito misterioso, é um veterano da guerra do Vietnã, que não se abre muito, não fala muito, é um cara que ninguém consegue arrancar muita coisa dele, mas essa amizade dos dois vai se desenvolvendo aí aos trancos e barrancos ao longo de vários anos. Ao mesmo tempo, a gente vai vendo também o desenvolvimento da família de cada um e como eles lidam assim com os seus traumas, as suas sequelas. Afinal, cada um tá trazendo uma bagagem muito grande, né? Mas o pulo do gato aqui, como eu falei, é um enredo simples. Mas o negócio cresce mesmo é pelo formato do livro, né? Porque o professor espanhol, ele quer escrever um livro. Então, essa vontade dele meio que vai se juntando com o livro que nós estamos lendo. Então, é super legal o momento que, né, isso começa a se descortinar pra gente. Eu gostei muito, muito mesmo. Me surpreendi, como eu falei, e tô com muita vontade de ler outras coisas dele. Como eu falei sobre Shakespeare, outro autor que eu revisitei bastante em 2020 foi Machado de Assis. E dos livros que eu li dele, o que mais me marcou realmente, que eu mais gostei, foi Dom Casmurro. Foi inevitável, né, gente, eu não me envolver naquela dúvida, né, naquele tema principal, que é o que todo mundo comenta: Capitu traiu ou não traiu Bentinho com Escobar? Mas, de fato, é um livro que vai muito além disso, né, a gente mergulha nas fantasias, na imaginação, na reflexão, no ciúme, especialmente no ciúme do Bentinho. E a gente corre um grande risco, uma chance muito grande de se enganar, porque afinal de contas é ele que tá narrando esse livro. A gente não tem o ponto de vista da Capitu, do Escobar. A gente só ouve a voz do Bentinho, que na verdade é um casmurro, né? Que é um cara caladão, assim, chatão, né? Então, por aí a gente já tira como é que é Bentinho. E tudo isso escrito de uma forma maravilhosa, né? Que é escrito do Machado de Assis, que eu não preciso acrescentar mais nada aqui, né? O fato de estar nessa lista, vocês já imaginam. Fantástico. Agora vem o trio, que eu comentei no início do vídeo, que quebrou a minha cabeça por dias. Que eu achava que eu tinha que escolher um deles, até o momento em que eu decidi: para, Vivian, não precisa. Pode falar dos três, né, de forma igual, porque não tem. Cada livro é único, tem as suas características diferentes, exige da gente coisas diferentes, mexe com a gente de formas diferentes. Então, vou trazer os meus três favoritos de 2020. Começando pela Divina Comédia de Dante. Foram 5 meses fazendo a leitura desses 3 livros aqui: Inferno, Purgatório e Paraíso. Essa história aqui começa quando Dante, o personagem, né, se encontra perdido numa selva escura. Então ele recebe o socorro de Beatriz, que é uma mulher que foi o grande amor da vida dele, mas ela já estava no céu. Então ela desce em socorro a ele, então pede que Virgílio, poeta, né, grande ídolo aqui de Dante, e que o ajude nessa jornada. Então os dois vão fazer essa caminhada aí, começando pelo Inferno, Purgatório e terminando com Dante no Paraíso. É um livro grandioso pela genialidade de Dante, por construir um texto que ao mesmo tempo tão sistemático, tão matemático, mas tão fantasioso. É difícil, não é simples. À medida que a gente vai ascendendo junto com Dante, vai crescendo também um pouco dessa exigência. É um livro que tem muita referência de mitologia, de Bíblia, de história, de cultura da época. Então é um livro que exige bastante pesquisa, bastante contextualização, mas como eu sempre costumo dizer aqui, quando o livro exige muito da gente, ele também recompensa muito a gente, né? Então, quando a gente ascende ao paraíso com Dante, parece que a gente realmente está chegando no céu com ele. É uma jornada tão divina para nós quanto é para Dante aqui. Outra leitura incrível de 2020 é Doutor Fausto, do Thomas Mann. O que é esse livro? Aquele tipo de livro assim que faltam adjetivos aqui pra eu falar pra vocês, né? Mas resumindo, né? Trazendo de forma resumida. Nesse livro, Thomas Mann, ele faz um reconto do mito do Dr. Fausto, que é um homem que fez um pacto com o diabo em busca de benefícios, né? Troca de favores. Em Dr. Fausto, isso acontece com Adrian Leverkuhn, um jovem alemão que se torna um compositor reconhecido.
E esse pacto que ele faz acontece através de uma simbologia muito simples, assim, que tá muito sutil na leitura. E o livro todo é envolto em várias simbologias. Thomas Mann também faz uma analogia, assim, incrível com a Alemanha, né, do período da Segunda Guerra Mundial. Afinal, o Dr. Faust foi publicado em 1947, se eu não me engano. Então ele faz essa analogia, assim, dos comportamentos, dos acontecimentos na vida daqueles personagens, fazendo uma relação direta com os acontecimentos do mundo, da Europa, da Alemanha. É um livro narrado pelo Serenus, o melhor amigo do Adrian Leverkuhn, e é um personagem, sim, que tem uma presença muito grande, porque ele é um narrador duvidoso e controverso, que pode fazer toda a diferença aí nessa narrativa. É um livro que tem um dos capítulos mais arrepiantes, assim, que eu já li em toda a minha vida, que é o encontro realmente do Adrian Leverkuhn, né, com você sabe quem. E um dos finais mais eletrizantes. Ele parece que vai levando a gente em banho-maria através daqueles diálogos, aqueles acontecimentos que se arrastam. Chega um momento que ele para aquela enrolação dele e tudo se desencadeia. As últimas 200, 150 páginas é praticamente impossível largar e a gente devora esse livro. E é de uma grandiosidade, assim, que, como eu falei, é difícil encontrar adjetivos para falar de Dr. Fausto. E para fechar a minha lista dos melhores livros de 2020, um livro que me acompanhou durante 12 meses do ano. Eu comecei a ler Ulisses, do James Joyce, em janeiro e terminei em dezembro. Ou seja, ele passou o ano inteiro comigo. Um ano super difícil, super desafiador, super estranho. E tem tudo a ver com Ulisses, porque esse aqui é um livro estranho e super desafiador. Em Ulisses, James Joyce vai utilizar o mesmo esquema utilizado por Homero em A Odisseia para traçar aí 18 horas da vida do personagem, que Leopold Bloom. Ele e Stephen Dedalus também, que é um alter ego do próprio James Joyce quando era jovem. É assim, dá pra dizer que são as 18 horas mais malucas, assim, mais improváveis que a gente vai encontrar na literatura. Acontece de tudo. E tudo narrado com vários estilos de narrativa diferentes. O carro-chefe aqui acaba sendo o fluxo de consciência, que é quando a gente entra na cabeça, né, do personagem e ele simplesmente vai jogando aquele fluxo de pensamentos e dane-se o leitor se ele não tá acompanhando. Ele pula de ideia em ideia, de pensamento, de memória em época diferente. A gente que lute para acompanhar. Leopold Bloom se tornou um dos meus personagens favoritos da literatura. Não porque ele seja um cara super legal, ele é um cara nojento muitas vezes. Mas ele é muito, muito estranho, muito excêntrico e ao mesmo tempo que a gente sente raiva, a gente sente pena dele. Ele desperta muitas emoções diferentes na gente, porque afinal de contas ele é um homem normal, né? Ele foi retratado aqui como um homem normal, mas ele realmente é muito estranho, né? Essas 18 horas que ele passa fora de casa, ele não quer voltar pra casa, porque ele sabe que ele vai flagrar a esposa dele com um amante, então ele sai, vai fazer as coisas que ele precisa fazer, vai colocar um anúncio, vai passar na farmácia. Ele vai no velório de um amigo, ele vai visitar uma pessoa no hospital, ele vai numa biblioteca com os amigos, ele vai pro bar com os amigos, ele termina o dia de madrugada num prostíbulo, que é a coisa mais maluca que existe. E essa história aqui vai terminar com aproximadamente 100 páginas ali de um monólogo da Molly Bloom, que é a esposa do Leopold Bloom, que é famosíssimo, assim, né, na literatura, porque são praticamente 100 páginas sem pontuação nenhuma, em que ela simplesmente despeja tudo, e é um dos textos mais incríveis que eu já li na minha vida, assim. É muito difícil falar sobre esse livro, realmente, como eu disse, é muito desafiador, mas é incrível, não é fácil, muitas vezes a gente boia, tem que voltar páginas e por isso eu fiz a menção honrosa ao guia, né, da leitura desse livro, porque ele, além de tudo aquilo que eu falei, né, de ser uma leitura gostosa, ele tem um papel crucial para a compreensão desse livro aqui, e é fantástico, fantástico. Vocês já perceberam o quanto eu gostei desse livro, e é por isso que ele tá aqui.
Bom, e com Ulisses eu encerro então nessa minha lista de 10 melhores leituras de 2020. Espero que vocês tenham gostado. Me digam nos comentários quais foram os livros que vocês mais gostaram de ler em 2020. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!